tarde a todos. Aos poucos o pessoal vai chegando. Vamos iniciar mais uma live do LIBS, né? Dessa vez vamos receber a professora Paula, que é cirurgiã dentista, a quem eu agradeço já por ter aceito o convite de falar um pouco sobre periodontite, né? Periodontia de uma forma geral, e falar também um pouco das suas pesquisas que são nessa área. Então, na verdade, Paula, esses encontros virtuais são para que a gente possa divulgar um pouco o que a gente faz dentro da universidade, que muitas vezes fica lá dentro e as pessoas não conhecem. Então, nós já conversamos com o Alexandre sobre a Covid e a volta aos consultórios, depois dessa pandemia. Já conversamos com o Gomes sobre ciência geral. Ontem tive um papo sobre filmes e revestimentos com o professor Bartolomeu, que foi muito legal também. Vamos ter lives para falar sobre o SUS, para falar sobre a central analítica, enfim, assuntos que são da universidade e que às vezes precisam, na verdade, cada vez mais sair da universidade, né? Então é um papo informal, quanto mais menos termos técnicos a gente usar, melhor, tá? Então hoje a gente vai falar de inovações no tratamento da periodontite, né? A periodontite nós vamos já descobrir o que é, né? Para quem não sabe ainda, mas deixa eu apresentar aqui a professora Paula. A professora Paula é graduada em odontologia, graduada pela UFC em 2006, é mestre em odontologia também pela UFC, é especialista em pério, né, em periodontia, e doutora em odontologia, né? É professora do meu departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFC, né? E faz pesquisas na área de reabsorção óssea, imunologia, inflamação e osteoimunologia, né? A primeira pergunta que eu faço é: o que você está fazendo nessa pandemia que você não fazia antes, além de cuidar muito da Laurinha? Bom, só antes da gente começar, só uma pequena correçãozinha. Eu me graduei na Unifor, não me graduei na UFC. É verdade, é verdade. Bom, o que eu estou fazendo que eu não fazia antes? Acho que cozinhar. Eu era muito ruim de cozinha, assim. Mas já ficou boa, já colocou no passado. Não, mas é porque melhorou, né? Porque faz todo dia de manhã e de noite, então a hora começa a melhorar. Mas... Qual é a sua especialidade, Paula Góes? Comidas práticas e rápidas e básicas. Já sei que você faz miojo. Nada de coisas muito elaboradas. Isso aí realmente não. Cozinhar, muito bem. Então vamos começar o papo aqui, começando a falar um pouco dessa doença, né? Nós somos cirurgiões dentistas, mas eu já faz um tempo que eu não trabalho na área, né? Você tem muito mais experiência clínica, né? E pode falar para a gente o que é essa doença, né? Que é muito prevalente ainda na nossa população, assim como a cárie, que é a periodontite, né? Como é que a gente pode explicar o que é periodontite para o público geral? Então, periodontite, o próprio nome diz, é uma inflamação nos tecidos que estão ao redor do dente, né? Então, gengiva, osso, tudo que está ao redor do dente, quando está inflamado, a gente classifica como uma periodontite. Pode ser só na gengiva, que recebe o nome de gengivite, e pode ser acometendo tecidos mais profundos, que é uma forma já irreversível, que é a periodontite. Então, ela é uma doença infecciosa complexa, né? A Academia Americana de Periodontologia, ela fala que ela é uma doença inflamatória iniciada por bactérias. Então, por isso que a gente classifica muitas vezes ela como uma doença infecto-inflamatória, porque existem esses dois componentes muito fortes. E o que faz dela ser tão complexa é o fato dela interagir com outros fatores que a gente chama de fatores contribuidores, que podem modificar o curso dessa doença. Por exemplo, o indivíduo que fuma, ele pode ter uma periodontite mais acelerada. O indivíduo que é um diabético que não está compensado. Então, isso modifica, muitas vezes, a resposta que nós teríamos àquela doença e faz com que ela se torne mais acelerada. Então, não é só o fato de ter a bactéria e ter uma resposta, mas comorbidade, que é um termo, acho que está bem alto hoje em dia por conta do Covid,
Uhum. faz com que essa doença ela mude um pouco, assim, o seu time, o seu processo de aceleração, né? Que é bem comum a gente encontrar hoje na população. E especialmente porque essa doença não acontece, ela começa quando o indivíduo é um adulto jovem, mas ela vai florescer mesmo quando ele já é um indivíduo um pouco mais velho. Então, ao mesmo tempo que a periodontite ela está aparecendo mais, esse indivíduo ele está com essas outras comorbidades que fazem com que a periodontite avance até de forma mais rápida. Então, vamos deixar claro. O que é que está ao redor do dente, então? Nós temos A gente tem a osso. gengiva, né, que é o que nós vemos, essa parte rosadinha. E aí a gente tem o ligamento periodontal, que é o que está ligando o dente até o osso. E tem ao redor da raiz do dente, existe uma estruturinha chamada cemento. Então, seria a inflamação desses tecidos que estão ao redor. Gengiva, cemento, ligamento e osso. Ou seja, existe toda uma estrutura, né, tecidual que faz com que o dente permaneça lá naquele local. Não é que um prego enfiado numa madeira. Existe outras coisas ali que fazem com que o dente permaneça naquela região. Sem né? dúvida. Ele é uma articulação. Não é uma articulação como a gente tem aqui do braço, né? Do punho, enfim. Mas é um tipo de articulação. E esse ligamento faz toda a diferença, a presença do cemento, o osso, para que ele permaneça firme no lugar, e a gengiva que faz toda a parte protetiva desse tecido mais interno. Numa fase mais avançada da doença não tratada, o que pode acontecer com o paciente com periodontite? Então, a perda, né? Você perdeu o dente. Às vezes o dente está rígido, que a gente chama, ele está bom, ele não tem nenhuma lesão de cárie, ele não tem nada, mas toda a estrutura que está ao redor dele foi perdida e ele fica parecendo um dentinho de leite. Ele fica mole, não tem nada mais que segure, e aí esse dente tem que ser removido, né? E ela é irreversível, não tem nada, nenhum tipo de tratamento que você faça que consiga colocar o osso de volta ali. Então, muitas vezes você perde aquele elemento dentário e aí você tem que partir ou para um tratamento colocando uma prótese, né? Ou então colocando um implante. Ou seja, não é só a cárie, né, que faz com que as pessoas percam os dentes. A doença periodontal também causa muito isso, especialmente se ela não prevenir ou não tratar no momento adequado, né? Exatamente. Hoje nós estamos vivendo uma época de doenças crônicas, né? A população brasileira ela avançou na sua expectativa de vida, e então você tem o aparecimento de doenças como diabetes, hipertensão, uma incidência alta, mas também doenças inflamatórias de cunho imunológico, né? Como a artrite reumatoide, como outras doenças autoimunes como o lúpus, né? O que é a periodontite? É uma doença do sistema cardiovascular, né? Como é que por que a periodontite é considerada hoje uma doença importante não só para a cavidade oral, mas para o indivíduo como um organismo sistêmico, né? Então, existe uma parte da periodontite chamada de medicina periodontal, que estuda exatamente essa inter-relação entre a cavidade oral e o restante do corpo. Então, o que foi observado já? Por exemplo, em relação a alterações cardiovasculares, já foram identificadas bactérias da cavidade bucal nas placas ateromatosas. E lá elas vão gerar um processo inflamatório e que vai desenvolver para o paciente desenvolver um infarto futuramente. Né? Então, tem tudo a ver. Outras coisas que já foram observadas a partir de estudos foi que, como a gente tem um processo inflamatório muito intenso na cavidade bucal, esses mediadores inflamatórios podem entrar na corrente sanguínea da gente e vai para outros locais. Por exemplo, existe uma relação bem falada na literatura, que é a relação com o parto prematuro, por exemplo. Né? Eu tenho uma lesão, uma periodontite, e ali tem uma grande produção de um mediador chamado prostaglandina que pode ir lá para a região do útero da mulher, para a região do vaginal, e ela estando grávida, isso pode estimular contrações uterinas e desenvolvimento de um parto prematuro. Né? Então, tem muito a ver. As duas principais linhas, né, de estudo sobre isso aí tanto da entrada de micro-organismos na corrente sanguínea, quanto a de mediadores inflamatórios que vão potencializar uma ação que já estava acontecendo lá. Né? É muito difícil
determinar especificamente se é um ou se é outro, porque existem vários fatores que estão associados. Eu não consigo excluir todo mundo e deixar só a periodontite, porque muitas vezes, por exemplo, uma mãe que tem um parto prematuro é uma moça muito jovem, às vezes ela já tinha uma vaginose bacteriana, né, local, ela é uma usuária de drogas, e tudo isso faz com que ela tenha maior risco de doença, de ter esse parto prematuro. Então, achar indivíduos que só tenham periodontite, tenham tido parto prematuro, né, excluir os demais fatores, acaba sendo um pouco difícil, então faz com que a gente não consiga ter uma determinação exata do papel da doença periodontal. Mas, a partir de estudos epidemiológicos, a gente consegue ver sim que existe essa relação, né? Principalmente por conta desses dois fatores que eu te falei. Na verdade, à medida que a pesquisa avança, né, a gente vai vendo que a cavidade oral ela se relaciona muito mais com outros órgãos, né, do que a gente imaginava, né? Ou do que a ciência sabia daqui a 30 anos atrás, por exemplo, né? Existe, inclusive, eu gostaria que você comentasse uma relação direta, né, da doença periodontal com artrite reumatoide, que envolve até uma bactéria, né? Você podia falar um pouco para a gente sobre isso? Sim, então, tem uma bactéria que, assim, a doença periodontal ela não é causada por uma única espécie bacteriana, são várias, ela é polimicrobiana, o que torna ela difícil de ser tratada. Se fosse só uma espécie, a gente entraria com antibiótico e tentaria debelar essa infecção, mas não, existem várias. Mas em relação, por exemplo, à artrite reumatoide, existe uma bactéria chamada Porphyromonas gingivalis, que ela produz uma enzima que vai ajudar na citrulinização, ou seja, a modificação de proteínas que faz com que o meu organismo entenda aquilo ali como não próprio e estimule o desenvolvimento ou potencialize uma artrite reumatoide. É difícil dizer que é a periodontite que vai induzir a artrite reumatoide, mas se o paciente apresenta essas duas condições, ele pode ter uma potencialização tanto da periodontite dele, quanto da artrite reumatoide que ele já apresenta, que é o que a gente fala que é uma relação bidirecional, que é muito clássico na diabetes, né? Isso aí todo mundo estuda muito diabetes, acho que é onde a gente tem a maior quantidade de informações sobre efeitos bidirecionais. Mas em relação à artrite reumatoide, seria a participação dessa bactéria específica que vai fazer esse processo de modificação de proteínas e a gente acaba identificando como um corpo estranho, uma coisa estranha para o organismo e induz inflamação ali no local. A diabetes é bidirecional, mas influencia, né, diretamente na saúde do periodonto, né, especialmente se a pessoa tem já uma doença inflamatória, né? Sim, mas porque... Pode falar. Não, assim, porque existem muitos mediadores inflamatórios e também a própria periodontite, ela altera a resistência à insulina do paciente. Então, não adianta, se eu tenho um paciente diabético e com doença periodontal, não adianta fazer apenas o tratamento da diabetes. Tem que fazer o tratamento da doença periodontal junto, porque se eu não trato a cavidade bucal, eu tenho dificuldade de fazer o controle metabólico desse paciente. Então, óbvio, dependendo do grau de diabetes que ele esteja, né, dependendo do nível glicêmico que ele esteja, ele começa com o endocrinologista fazendo tratamento para poder tentar modular um pouco controlar um pouco essa lesão, essa doença, e aí, ao mesmo tempo, ele já vai entrando com tratamento periodontal para poder equilibrar as duas coisas. Legal. Agora vamos entender como é que isso ocorre, né? A cárie, a gente tem, a grande maioria da população entende que tem uma bactéria que vai lá, se adere à superfície do dente e aí utiliza açúcares, né, da dieta e produz, através de fermentação, um ácido que vai lá corroer lá o esmalte e aí aparece lá a cavitação. Como é que se desenvolve a doença periodontal? Como é que essas bactérias conseguem chegar ao ponto de não atacar diretamente a estrutura dentária, mas toda a sustentação que mantém o dente lá? Conta aí essa historinha do começo pra gente. Bom, bactéria nós sempre vamos ter, né? Assim, tem gente que vou escovar os dentes para poder acabar com as bactérias. Desculpa, mas infelizmente você não vai conseguir, a não ser que você entre dentro de uma autoclave e saia totalmente esterilizado.
Ou seja, Então, aquelas propagandas que dizem que o creme dental acaba com 99% das bactérias, aquilo é um perigo, né? Então, assim, o que nós temos que fazer é controlar essa placa bacteriana, né? Através de escovação, uso do fio dental. É extremamente necessário fazer uso de soluções de bochecho? Não, a não ser que você não tenha uma boa coordenação motora. Existem pacientes que têm dificuldade de coordenação motora, então acaba sendo necessário. Então, se você realmente não está conseguindo controlar a sua placa bacteriana através de métodos mecânicos, você poderia utilizar um enxaguatório bucal. Mas, enfim, essas bactérias da doença periodontal, elas são diferentes um pouco das bactérias que causam cárie, né? Porque elas não se alimentam de açúcar, elas se alimentam de proteína. Então, a gente vai ver muita proteína nesse meio dos tecidos periodontais, né? Então, elas se acumulam ali. Se você não escova, elas vão formar um biofilme, né? Vão formar uma massa que a gente consegue ver, isso é visível, uma massinha branca que fica lá pertinho da gengiva. E aí, que a gente chama de placa supragengival, ou seja, porque está acima da gengiva. A partir do momento que aquela placa começa a se acumular, eu começo a verificar que a gengiva vai ficando avermelhada, vai ficando um pouquinho inchada, né? Ela vai perdendo a sua forma e até que eu tenha um sangramento, né? O sangramento pode ser um sangramento estimulado. Eu estou escovando o dente e a minha gengiva está sangrando. Será que eu estou machucando a minha boca? Não, pelo amor de Deus, escove mais. Acho que você precisa escovar exatamente nesse ponto, porque você está com inflamaçãozinha gengival aí. Se você não trata essa placa supragengival, ela tende a se encaminhar para os tecidos subgengivais, que é onde a gente não consegue visualizar, né? E lá ela vai estimular também esse mesmo processo inflamatório. Só que os tecidos que ela vai encontrar são esses tecidos de suporte. Enquanto eu tenho uma inflamação apenas gengival, só o fato de eu escovar, usar o fio dental, ter mais atenção, eu já vou conseguir reverter esse quadro, né? Não vou precisar fazer muita coisa. Mas a partir do momento que eu tenho uma placa subgengival mais profunda nos tecidos, com destruição do osso, do ligamento, daí eu não tenho mais possibilidade de reverter nada. Ela é irreversível. Esse osso que foi perdido, ele foi perdido para sempre. Ele não vai crescer novamente, né? Então, é muito importante isso. Agora, não é só a presença da placa, não é só a placa, não é só ter a bactéria ali. É importante também olhar para o meu hospedeiro. E pode ser que eu e você tenhamos os mesmos tipos bacterianos, as mesmas quantidades, mas você desenvolva uma doença periodontal muito mais rápida e severa do que eu, né? Então, ela é esse conjunto. E, além disso, existem aqueles fatores que eu estava dizendo antes, contribuidores, que podem modificar, assim, de forma expressiva como essa doença vai se desenvolver. Certo. Se eu sou fumante, se eu tenho uma doença crônica, se eu tenho uma doença genética, né? Os hábitos alimentares, os hábitos de higiene, tudo isso são fatores que podem influenciar, né? Sim, então é a presença da bactéria, é a resposta do hospedeiro e esses fatores que vão modificar a resposta do hospedeiro. Porque antes se pensava que era só a bactéria, era só o fato de eu ter a bactéria, pronto, já vou desenvolver periodontite. E com o passar do tempo, foi vendo que não era bem assim, né? Então, existe, a partir de 1997, foi que eles montaram um modelo que eles chamam de modelo não linear de desenvolvimento da doença periodontal. Eu tenho a bactéria, mas que estimula a resposta do hospedeiro, que pode ser protetiva e resolver, ou não, que pode se exacerbar e causar uma lesão no tecido. E essa resposta ela acaba sendo modificada por fatores contribuidores ambientais adquiridos ou então por fatores genéticos, né? Então, é isso. E hoje, assim, o que tem de mais novo em termos de pesquisa em odontologia, etiologia, é uma linha chamada de linha da desbiose, que fala da mudança, porque nós temos, como eu disse, a gente tem micro-organismos na nossa boca, e muitos desses micro-organismos são bons, eles são protetores, né? Eles estão lá para ajudar a gente. Só que em algum momento eu começo a ter uma queda desses micro-organismos protetores e um aumento dos micro-organismos que a gente chama patogênicos, que causam doença.
O que está fazendo esse shift acontecer? Né? Será que a resposta do hospedeiro que está fazendo com que isso aconteça, assim, ainda não se sabe ao certo quais são as causas, quem é que vem primeiro? Será que é o shift, a mudança dos tipos de micro-organismos que causaram essa alteração inflamatória, ou se é o processo inflamatório que está se desenvolvendo que faz com que essas bactérias mudem o seu perfil? Deixar de ser bactérias que gostam de oxigênio para bactérias que não gostam de oxigênio, por exemplo. Né? Então, eu estava até dando uma olhada, saiu um artigo agora, publicado em 2020, na Frontiers of Immunology, que é uma revista muito boa no meio acadêmico, né? E ele fala exatamente sobre essa relação, né? Que a gente ainda não sabe, mas sabe que é importantíssimo o papel dessa mudança desse tipo de micro-organismo e também da resposta inflamatória que vem associada. Só não está certo, não está claro ainda o que é, se é causa ou se é consequência, mas que eles interagem sim. Ou pode ser as duas coisas, né? Pode ser iniciar como consequência e depois passar a contribuir como causa, né? O fato é que o microbioma está cada dia mais claro, né, na influência não só das doenças da cavidade oral, mas de todas as doenças do nosso corpo, né? A cada dia as pesquisas avançam para mostrar que essa disbiose que ocorre em várias áreas, ela afeta o sistema imunológico e pode afetar um conjunto de doenças, inclusive doenças infecciosas, né? Isso aí é uma área que está crescendo muito. Né? E isso começou com muitos estudos que estavam acontecendo no intestino, né? Vendo como é que se desenvolveu alterações intestinais e chegaram a essa questão da disbiose que acontece em outros locais também, como no caso da cavidade oral. Certo. Mas aí vamos aí para o papel do cirurgião dentista, né? Como é que a gente trata isso desde quando ela está supra, né, acima da gengiva, ou seja, a gente olha e consegue ver a placa, né? Ou às vezes a placa já se tornou uma coisa mais complexa, né? Que seria o cálculo, você depois pode falar, e como se trata quando ela já consegue adentrar essa região mais subgengival, né? Qual é o tratamento? É medicamentoso? É um tratamento que requer a mão do cirurgião dentista? Quais são os tratamentos de rotina para a doença periodontal? Um paciente que chega no consultório, assim, a primeira coisa que a gente deve fazer como cirurgião dentista, independente de ser periodontista ou não, é perguntar se a pessoa sabe escovar os dentes. Primeira coisa, né? Porque eu já tive, hoje em dia eu não faço mais tanta clínica, mas já fiz algum tempo atrás, e eu perguntava às vezes pro paciente, você sabe escovar o dente? Aí a pessoa disse que não, nunca ninguém me ensinou. Eu ia para outros dentistas, mas nunca ninguém me ensinou a escovar o dente. Ou então a pessoa disse assim, sei escovar o dente sim. Aí o que eu faço? Então me prova, né? Então a gente pede para o paciente levar a escova, faz aquela coloração, acho que alguns já devem ter feito para ficar vermelhinho, roxinho, onde tem placa bacteriana. Então, às vezes, pede para o paciente escovar e depois mostra para ele onde é que ele precisa melhorar a escovação. E uma coisa importante que a gente sempre fala assim, para os meninos pegue o que o paciente tem de bom, o que ele já está fazendo corretamente e estimule, e valorize isso e estimule o que ele ainda precisa melhorar. Porque é muito difícil eu simplesmente chegar e dizer, agora, você esquece, você vai fazer do jeito que eu estou dizendo, né? Então, não, a pessoa viveu a vida inteira fazendo de uma forma e não é porque eu estou dizendo que ela vai simplesmente mudar, né? Então, é que nem ensinar para uma criança, valorize as coisas positivas e vá tentando modificar as coisas negativas. Então, o primeiro passo é saber escovar o dente, saber usar o fio dental, que é outra coisa que as pessoas também não sabem fazer, porque eu não posso estar na casa de todos os pacientes escovando os dentes deles todos os dias, né? Então, o tratamento periodontal é uma parceria entre o dentista e o paciente. Então, é dele saber que tem que escovar os dentes após as refeições, saber escovar os dentes, saber onde precisa melhorar, identificar os problemas. E uma coisa que eu sempre falo, eu gostaria muito que a doença periodontal trouxesse dor, que ela não causa uma periodontite crônica, uma gengivite, porque a pessoa não fica doendo, né? Porque se ficasse, procuraria logo. Mas não dói. Então, ela vai levando aquilo ali, vai levando aquilo ali.
Em relação ao tratamento do profissional, do dentista, é o que a gente chama de raspagem e alisamento radicular. Você vai lá, remove a placa bacteriana através de instrumentos, né? Existem vários tipos de instrumentos. E remove o cálculo, né? Que você perguntou sobre o cálculo. O cálculo é essa placa bacteriana que ficou dura, calcificada, né? O cálculo é um fator etiológico para a doença periodontal? Não, não é. Eu posso ter um cálculo e manter ele limpinho, meu cálculo de estimação. Não é ele que vai causar a doença periodontal. O problema dele é que ele é muito poroso, muito irregular, e aí ele facilita o acúmulo de placa bacteriana, né? Então, por isso que a gente faz a remoção desse cálculo, tá? Então, o tratamento periodontal básico é isso: raspagem, alisamento radicular e a escovação em casa, né? Agora, existem grupos de pacientes que não conseguem responder bem a esse tratamento, talvez porque tem alguma doença de base associada, né? Ou tem dificuldade de fazer escovação, né? Então, a gente acaba pensando em outros métodos de tratamento. Ou então, que é um foco muito grande das coisas que eu tenho trabalhado, é o paciente que chega com essa comorbidade, por exemplo. O paciente tem um colesterol alto e toma estatina, né? Será que essa estatina está trazendo benefícios ou malefícios para esse paciente, né? Então, é uma coisa que nós temos estudado nesse aspecto. Não que eu vá querer tratar ninguém com estatina, até porque a estatina ela é feita para uma determinada causa, né? O controle de colesterol. Mas será que eu vou conseguir me beneficiar sobre isso, né? Tratamento farmacológico, né? É difícil, a não ser que o paciente esteja com um quadro agudo, esteja com abscesso, precisa entrar com antibiótico, um anti-inflamatório, alguma coisa assim, mas geralmente, 90% dos casos, a raspagem de alisamento radicular resolve. Mas eu disse 90%, a gente tem 10% aí que precisa de uma outra abordagem, né? Então, hoje em dia, não está na nossa prática clínica, mas na parte de pesquisa, muitas coisas sobre tecnologias moleculares para identificar o tipo de bactéria que está mais presente ali, ou o tipo de gene, ou o tipo de marcador salivar, de marcador gengival, inflamatório que está mais presente ali naquela região, para que a gente consiga fazer uma abordagem mais efetiva, assim, mais direta ao ponto, né? Quem sabe a gente consiga um tratamento mais efetivo ainda. Ou seja, envolve o paciente, né? O paciente tem que ser ator do processo de terapêutico, e só o cirurgião dentista ele não é capaz, né? Porque não adianta nada você remover tudo aquilo e com pouco tempo retornar tudo. Né? Exatamente. Então, por isso o trabalho com o paciente, às vezes os alunos eles acham, é muito chato, eu quero logo fazer cirurgia periodontal. Cirurgia periodontal é uma coisa linda, eu acho incrível, mas não adianta nada você fazer um enxerto muito lindo e não ensinar o paciente a escovar, ele vai voltar daqui a pouco com aquele mesmo quadro que ele chegou, né? Então, é chato no começo, mas se você identificar a importância, e a periodontia, ela é uma coisa assim que ela é tão gratificante porque em pouquíssimo tempo, uma semana, por exemplo, você faz instrução de higiene oral, manda o paciente para casa, na semana seguinte ele volta, você já vê uma total diferença e o próprio paciente diz, olha, parou de sangrar, estou me sentindo melhor, estou me sentindo que eu estou com menos gosto ruim na boca, né? Então, é muito gratificante nesse aspecto, assim, de resultado rápido, visível para a gente, mas visível também para o paciente. Tem alguma faixa etária onde é mais prevalente a doença periodontal? Ela acontece em criança, em jovem, adulto? Como é que é essa parte epidemiológica em relação à idade? A maior parte das pessoas que têm doença periodontal, elas são indivíduos acima de 40 anos. Eles vêm desenvolvendo, ela é uma doença que ela tem altos e baixos, né? Ela tem fases de exacerbação, fases de quiescência. Então, assim, ela vai levando isso ao longo da vida, mas os efeitos deletérios mesmo, de destruição de cemento, ligamento, osso, elas vão acontecer lá para mais de 40 anos. Existem outros tipos, houve uma mudança aí de classificação das doenças periodontais, mas existe o que a gente chamava antes de periodontite agressiva, que ela acometia logo o indivíduo de forma muito rápida, mas ela tem um padrão bem diferenciado, por exemplo, uma agregação familiar de casos.
paciente com 20 até 30 anos no máximo, ele já tinha muita destruição, perdas de dentes. Aí você perguntava, mas alguém da sua família teve? Sua mãe, seu pai, sua tia? Ah, tem, aquele fulano tem, seu parente teve, perdeu o dente muito rápido. Então, são casos mais isolados, mas que aparecem, mas a grande quantidade mesmo de grupo de pacientes apresentam a periodontite, que a gente chamava de crônica, né? E agora, a partir de uns 40 anos, é que a gente observa mais. Legal. Bom, pessoal, já chegamos à nossa primeira metade, né, da nossa conversa. Falamos um pouco do que é a doença periodontal, né? E se vocês quiserem já iniciar as perguntas, fiquem à vontade. Agora nós vamos entrar na parte mais de pesquisa, né? Quando é que despertou essa vontade de trabalhar com doença periodontal, mas não só como cirurgião dentista, mas como pesquisadora? Olha, assim, eu acho que, na verdade, eu não escolhi a periodontia, ela que me escolheu. Porque quando estava na faculdade, eu queria muito ser bucomaxilofacial. Adorava, acompanhava tudo, acompanhava muito a professora Andréa, que foi minha professora na época, né? Que hoje ela era professora da UFC. Temos live marcada com a Andréa, viu? Hã? Temos lives marcadas com a Andréa aí já. Ai, ótimo, não vou perder. A professora Isaíra, que eram as duas mulheres que faziam a parte de cirurgia lá na Unifor, e a gente se espelhava muito nelas, então eu queria muito ser bucomaxilo. E quando estava próximo de terminar a faculdade, na Unifor tem que fazer, na época já, né, tinha que fazer o TCC. Certo. Eu fui conversar com ela, né, com a Andréa, ela disse, não, eu tenho uma ideia, ela trabalha no IJF, tem uma ideia que é para trabalhar com pacientes que estão hospitalizados na UTI, eles desenvolvem pneumonia nosocomial e tem relação com a doença periodontal. Então, ela me jogou para a periodontia, né? E aí mas, rapaz, eu não sabia, quer dizer que a Andréa também influenciou. Ela tem esse dom, viu, de influenciar as pessoas. É pessoas. muito influenciadora. Então, aí eu fiquei com ela, né? Ela não podia ser minha orientadora na época, porque ela estava fazendo doutorado, se não me engano, e tinha que ser um professor doutor, porque a gente até solicitou na época, né, uma bolsa de iniciação científica, que era uma coisa muito difícil lá na Unifor, né? Assim, a Unifor, hoje em dia, ela tem investido bastante em pesquisa e tudo mais, mas na época que eu estava lá, não tinha muito isso. Ela é uma excelente universidade, uma excelente faculdade, trabalhava muito a questão clínica, né? Então, se você quer ser um bom clínico, acho que a Unifor é o seu lugar, mas essa parte da pesquisa não. E aí acabou que eu consegui essa bolsa de iniciação científica. O professor Sérgio, que era o professor lá de periodontia, Sérgio Pereira, ele me orientou junto com a Andréa e acabei indo por esse caminho, assim. E depois de formada, eu fui trabalhar num local que ninguém fazia pério. E então eu vou começar a fazer pério, eu tenho alguns conhecimentos aqui, vou começar, tem que começar. E acabei me encantando, e aí veio a prova para um mestrado, foi no ano que eu entrei, foi a primeira turma que abriu com a área de periodontia, na odontologia da UFC. Aí eu fiquei naquela dúvida, vou para cirurgia, vou para pério? Não, vou para pério. E me encantei, sim, demais. Eu pensava na época em fazer trabalho clínico, porque eu nunca tinha trabalhado, acho que a única vez que eu vi animal foi só no começo da faculdade, naquelas aulas ali bem básicas, mas não trabalhava de forma alguma com animal, e fui ser orientada por uma professora, que era a professora Vilma, que só trabalhava com rato. Nossa senhora, eu não sei, eu não conseguia visualizar os dentes do rato, né? Se a gente faz um modelo de ligadura no segundo molar do rato, eu não conseguia ver nada. Mas também foi uma coisa que me encantou muito, abriu um outro horizonte de oportunidades para mim, né? Sair um pouco da clínica e ver a parte pré-clínica, a parte básica. Foi muito bom, e acabei fazendo o meu mestrado e meu doutorado com a professora Vilma nessa área, e ela é professora lá da farmacologia, então a gente estudou muito essa questão da resposta do hospedeiro, como os mediadores, ou como os fármacos
podem modular a resposta do animal para que eu tenha uma melhora ou uma piora, né, dependendo do caso, na doença periodontal. Então, foi assim que começou. Nada foi porque eu escolhi. Acho que as coisas é que me escolheram. Eu não conhecia nem a professora Vilma, por exemplo. O Zeca Pagodinho, foi a vida me levar. Deixou a vida me levar, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente quer uma coisa e fica focada só naquilo ali, e esquece outras possibilidades que podem ser tão interessantes para a gente, assim, futuramente, né? Às vezes a gente, não deu certo isso, é porque não era para ser, porque tem outra coisa que vai dar certo, que vai ser bem melhor para você no futuro, e eu me encantei, eu adoro essa parte, adoro trabalhar com animal, me sinto extremamente realizada, consigo fazer as coisas, então eu sou feliz. Mas vamos entender um pouco o modelo. Então, é um modelo animal, né, de periodontite, onde você faz em ratos, né, você cria uma retenção, né, assim, para provocar a doença periodontal. Fala um pouco para o modelo, para depois a gente entender quais foram as hipóteses que vocês testaram. Tá. Nesse modelo, quem iniciou esse modelo na UFC, né, foi a própria professora Vilma, junto com a professora Mirna, que era de Sobral. Uhum. Então, elas implementaram esse modelo dentro da UFC, que já existia outros relatos em outros grupos mundo afora. Mas a gente precisava de uma realidade nossa, né? Dos nossos animais, das nossas coisas. Então, elas começaram a implementar e a primeira publicação saiu por volta do ano 2000. Eu estava no colégio ainda, nessa época, né? Só que você novinha ela, meu Deus. Mas eu sou. Então, como é que esse modelo foi construído, né? Elas trabalhavam e se mantém até hoje. Então, a gente já vai fazer daqui a pouco 20 anos. A professora Elida disse aí que era aluna de iniciação científica, a Elida está dizendo, viu? Pois é. Vocês mentem demais, né? Então, a gente trabalha com o segundo molar superior esquerdo do animal. A gente faz uma retençãozinha, assim, abre um espaço entre esses molares, porque ele tem 3 molares, né? Como é que é a cavidade bucal dele? A metade, né? Tem 3 molares e aqueles incisivos que são bem compridos. E a gente trabalha no molar porque ele tem uma anatomia muito semelhante à anatomia do nosso dente humano. O central seria ótimo, né? Mas ele tem um crescimento contínuo, não dá, a anatomia dele é diferente, não dá para fazer com ele, né? Então a gente trabalha nesse segundo molar, trabalha no segundo molar porque como tem os outros 2 ao redor, o fio que a gente coloca fica mais retido lá, né? E nessa época elas fizeram isso, colocaram o fiozinho, a gente passa o fio e dá um nó voltado para a região da bochecha do animal. E elas fizeram uma avaliação do tempo e viram que com 11 dias era um tempo suficiente, os animais alcançavam uma boa perda óssea, então eu conseguia reproduzir no animal o que a gente via no humano, que era a questão da perda do tecido ósseo. Certo. Né? Aí, isso outros grupos no Brasil depois começaram a trabalhar, né? E viram assim que tem grupos que trabalham na mandíbula e aí acaba demorando mais tempo porque é um osso mais compacto, tá? No tempo de 30 dias, por exemplo. Mas o nosso grupo aqui da UFC trabalha com a maxila com 11 dias, um modelo super rápido, né? Que a gente consegue ter bons resultados. E a partir daí, começaram a se estudar diversos fármacos, porque o orientador delas, na época da Vilma e da Mirna, era o professor Ronaldo Ribeiro e o professor Ayrton. Então, eram professores que trabalhavam muito lá na farmacologia, então elas começaram a fazer essa questão do tratamento farmacológico para ver se determinada citocina participava, qual era o agente que estava mais atuante, qual era a via. E esse modelo foi se desenvolvendo, né? Antes se fazia só a parte macroscópica e histológica, hoje a gente faz análise molecular, microtomografia computadorizada, assim, então ele cresceu muito ao longo desse tempo.
Mas qual foi o foco do seu doutorado, por exemplo? Você analisou quais drogas? Só para a gente ter uma ideia. Então, eu trabalhei, no meu mestrado e meu doutorado, eu trabalhei muito com estatina, com a atorvastatina, porque ela é um agente que controla colesterol, mas ela também tem um efeito secundário importante, que é um efeito anti-inflamatório. E também ela estimula a formação de osso. Então, no mestrado foi o trabalho com a atorvastatina nos animais, para ver se esses animais melhoravam da doença periodontal ou não tinham tanta perda de tecido ósseo, né? Não que eu vou zerar a periodontite desse animal, mas se eu conseguir prevenir um pouco a perda óssea, isso é uma coisa importante. Uhum. E no doutorado foi a associação da atorvastatina com o alendronato, que é um fármaco, um agente do grupo dos bisfosfonatos, que ele impede reabsorção óssea, né? Ele bloqueia a ação do osteoclasto. Então, foi a associação desses dois. E é como eu estava te falando antes, não é que eu estou aqui para querer tratar os pacientes com a atorvastatina, mas se esse paciente chega no consultório e diz para mim que toma estatina, será que isso vai influenciar negativamente ou positivamente no tratamento que eu vou fazer? Então, pelo que a gente viu, e outros trabalhos também corroboram, não só do nosso grupo, mas de outras pessoas que trabalham com isso, viram que sim, que as estatinas elas têm esse efeito super interessante para o tecido ósseo e para o processo inflamatório. Então, eu poderia me beneficiar no caso, por exemplo. O modelo, ele aceita que você trabalhe de forma tópica ou você tem sempre que injetar alguma coisa no animal? Não, pode ser trabalhado de forma tópica. Tem diversas linhas na UFC hoje que trabalham com isso. Injetável, né, por diversas vias, via intraperitoneal, via endovenosa, via oral, e também a colocação de um componente tópico, né, que aí você cria aquela pomadinha com uma substância que deixe mais adesivo lá na região para que não se perca tanto e faz o tratamento. Existem várias coisas nesse aspecto, que aí seria mais uma indicação de tratar com aquilo, né? Porque não vou dar uma coisa oral para o paciente, mas se a gente fizesse um gel de estatina, colocasse lá, poderia ser uma coisa interessante. E tem grupos que fazem isso. Legal. Você hoje está orientando nessa área, você está em 2 programas de pós-graduação, né? Nas ciências morfofuncionais e na odontologia, né? Os seus estudantes estão levando essa linha? Então, sim. Na morfologia tem uma linha que é para trabalhar com tecido ósseo, então é a linha que eu estou inserida, e na odontologia também na linha de morfologia, mas trabalhando exatamente com esse modelo e avaliando isso. Então tem os meninos que trabalham com modelos de periodontite. Tem outros que trabalham não só periodontite, mas outros que, por exemplo, tem uma aluna que ela é bucomaxilo e ela não queria trabalhar com periodontite, ela queria trabalhar com outra coisa, ela faz a parte de implante e tal. Então, ela trabalha com modelos de calvária, né? Tem uma outra aluna que não é dentista, ela é educadora física, então ela trabalha com osteoporose e exercício físico. Então, os ratos, eles têm uma escadinha, eles sobem a escada com peso, eles são malhadíssimos, né, para ver se a osteoporose está influenciando lá no tecido ósseo desse animal, né? Então, assim, apesar de ser um modelo muito odontológico, o modelo de periodontite, não quer dizer que seja feito única e exclusivamente por dentistas. Ele é um modelo para se estudar como a inflamação interfere no osso. Apenas num local odontológico que para mim é mais fácil, mas qualquer pessoa pode trabalhar com esses modelos. Não precisa ser dentista. A gente nunca faz nada só, né? Quem tem colaborado com você nesses trabalhos? Assim, muita gente colabora, porque realmente não dá para fazer nada mesmo só. Os meus primeiros colaboradores, assim, logo que eu terminei o doutorado, eu trabalhei em Sobral por 3 anos. E lá tinha a professora Elida e a professora Mirna, que coordenavam um laboratório de farmacologia. E como elas são dentistas e já tinham trabalhado com o modelo, então elas foram as primeiras pessoas que eu recorri, assim, pedi ajuda, e elas me receberam de braços abertos. Eu pude fazer alguns trabalhos lá. Na época eu participava de um programa de pós-graduação que tinha sido formado em Sobral.
Então, elas foram, assim, as minhas primeiras colaboradoras como uma pesquisadora pós-doutorado, né? Uhum. Depois, eu vim para Fortaleza. Depois desses 3 anos de Sobral, eu vim para Fortaleza. E, assim, uma pessoa que me recebeu de braços abertos e que abriu tudo para mim aqui foi a professora Gerliane, que é a professora lá da morfologia. Uhum. Ela nem me conhecia, não sabia nem quem eu era, e eu fui para ela pedir ajuda porque eu não tinha nenhum canto para trabalhar. E eu queria fazer minhas coisas. Eu tinha acabado de chegar de Fortaleza, eu estava louca por trabalho, por publicação, querendo orientar, né, botar a mão na massa. E eu fui conversar com ela, ela disse, não, venha para cá, venha ficar aqui, e abriu as portas para mim. Foi, assim, uma mãe na UFC para mim. Eu não posso jamais negar como ela foi importante quando eu cheguei. E na época que eu cheguei, estava também sendo formado, tinha acabado de ser aprovado o programa de pós-graduação em morfologia, né, em ciências morfofuncionais. E ela disse, Paulo, você precisa entrar, você precisa estar num programa aqui, me colocou lá dentro, eu comecei como colaboradora e hoje eu sou vice-coordenadora desse programa. E eu devo, assim, muito a ela, por tudo, por tudo. Legal. Outras pessoas também que participam desse grupo, que é o NEMP, né? A professora Renata, a professora Virgínia, né? Que são 2 pessoas que estão trabalhando, que são professoras da morfologia, mas que trabalham nessa linha, então elas me ajudam demais, né? Outras pessoas que colaboram comigo, que são a professora Delane e a professora Caruza, que a gente montou um grupo que é chamado de NEPDIO, que é um grupo de estudos e pesquisas em dor, porque a Delane trabalha muito com a parte de dor, inflamação, osteoimunologia. Então, a gente começou, eu e Delane juntas, né? E depois a Caruza veio para Fortaleza e se agregou a gente. Então, nós temos esse grupo, que é um grupo de estudos, a gente tem os meninos que nós orientamos, fazemos discussões, enfim. A gente tem colaborado bastante, né? E na PPGO, acho que é a pessoa que mais eu tenho contato, mais parcerias, né? Além dessas outras professoras que eu já falei, seria a professora Ana Paula, que é a professora lá da histologia, que muitas vezes nas minhas dúvidas eu chego para ela, professora, me ajuda, estou precisando fazer isso, estou precisando fazer aquilo. Então, ela sempre foi muito solícita, abriu as portas para mim. Então, são colaboradores, assim, incríveis, né? Fora outros colaboradores que a gente tem para essa questão das imagens, porque quem trabalha com osso precisa muito de imagens, precisa de radiografia, precisa de tomografia, né? Então, eu já conversei com o Super Buari, ele abriu as portas. O pessoal da Oral Scan, que é do Daniel de Sá também, a gente já fez várias coisas lá na clínica dele. E de parceiros externos, assim, fora daqui de Fortaleza, seria a professora Flávia Furlaneto, que ela foi professora em Sobral e depois ela passou no concurso para Ribeirão. Ela passou agora recentemente, ela foi para lá como pós-doc, depois ficou passando concurso, mas lá eles têm os microtomógrafos que nós não temos aqui. Então, ela acaba sendo uma parceira, ela e o marido dela, parceiros nessa questão das imagens e contribuem também com outras coisas junto comigo, com Delane e com a Caruza. Legal, muito legal saber dessa trajetória e saber de tanta gente envolvida, né? Sobral tem uma... Na verdade, Sobral criou uma diáspora de pesquisadores que depois se espalhou, né? Por Fortaleza, por outros locais, pessoas que passaram por Sobral e que hoje estão em São Paulo, estão em outros locais. Eu acho que aquele caldo de cultura de professores e pesquisadores de Sobral foi uma coisa assim muito interessante. Estou vendo aqui entrar a doutora Lara Aguiar, que é uma sobralense, nata, viu? Ela entrou bem na hora que eu estou falando bem de Sobral, ainda bem. O professor Ricardo também está aqui com a gente. Muito obrigado, professor Ricardo. Estamos aqui falando de coisas boas, viu? De trajetórias bonitas como a da Paula, que já tem aí uma história bonita para contar, mas faltou contar uma coisa que ainda dá tempo. É a sua experiência na Alemanha, né? Você passou um ano na Alemanha, né? E num pós-doutorado.
você agregou à sua pesquisa nesse tempo lá do pós-doutorado, onde você viveu em... Conta aí pra gente. Bom, eu morei em Dresden, na Alemanha, fica na parte mais próxima de Berlim, na parte do leste da Alemanha. Fazer esse período fora, para mim, era um ponto que estava na minha agenda. Assim, eu tenho que fazer alguma coisa fora daqui. Eu fiz faculdade, mestrado, doutorado, tudo aqui. Nunca nem fui para São Paulo fazer nada, né? Assim, não conheço a realidade de nenhum outro canto, só a nossa realidade. Não, eu preciso, é uma coisa que eu preciso. E como qualquer pessoa normal, eu procurei Estados Unidos, procurei Austrália, canto que falasse inglês, porque eu tinha um certo conhecimento de inglês, e disse, não, eu vou para um canto que fala inglês. Mas quando eu comecei a olhar mais e realmente me decidi aí, eu estava estudando uma via de finalização e eu vi que existia um laboratório em Dresden, na Alemanha, que estudava essa bendita via. O nome do laboratório era Bone Lab, era um laboratório que só trabalhava com tecido ósseo e estudava essa bendita via. Eu disse, não, mas é lá na Alemanha, gente. Eu não vou para a Alemanha porque eu não sei falar alemão, né? E botava em segundo plano. E olhando os Estados Unidos, principalmente Estados Unidos. Durante esse período, recebi muitos não. Muitos talvez, não dá para receber você aqui no meu laboratório. Não, eu estou me mudando, não, sabe? E nunca não encaixava. Até que apareceu. Por isso que eu digo que as coisas, assim, não é você que escolhe, às vezes é a vida que escolhe para você. Apareceu um edital que era específico Brasil e Alemanha, que era da Alexander von Humboldt Foundation. Era específico, essa parceria era específica, não podia ser com outro país. Eu disse, nossa, eu vou mandar para aquele laboratório. Sei lá, vai que eles me aceitam, né? Não é possível, na Alemanha, o povo primeiro mundo, o pessoal fala inglês e tal. E mandei. E a orientadora lá disse, ok, a gente tem interesse, venha para cá e tal. Eu disse, vou fazer o projeto. Fiz o projeto, lá eles trabalhavam com camundongos, né? O que era um desafio para mim. A gente sempre trabalhou com ratos. Fiquei imaginando, meu Deus, como é que eu vou fazer periodonte num camundongo? É muito pequeno, mas eu vou conseguir. Se tem artigo publicado no PubMed que fizeram periodontite de camundongo, eu sou capaz de fazer também, né? Por isso. E aí mandamos, aí no mesmo tempo abriu também o edital do CNPq, eu já estava com o aceite dela, carta dela, projeto organizado, isso eu vou mandar o mesmo para o CNPq. Para o CNPq eu poderia ir para qualquer lugar do mundo que eu quisesse, né? Mas já estava tudo certo, e aí saiu a aprovação do CNPq. Meu Deus, eu vou para alemão, não estou acreditando. Aí comecei a fazer curso de alemão, e para aprender alguma coisa, falar com ela, eu disse, olha, eu não sei falar nada de alemão. Ela disse, não se preocupe de aprender só o obrigado. Eu disse, não, tá bom. Para você dizer para os técnicos, quando eles fizerem alguma coisa para você, tá certo. Aí fui aprendendo algumas coisas e fui, né? O que eu posso dizer que eu aprendi de lá, assim, eu aprendi muita coisa. Foi um momento pessoal, cultural, de trabalho, para mim foi incrível. Mas eu acho que o que eu mais aprendi é a ser mais organizada, muito mais organizada do que o que eu sou. Foco, determinação e método. Era impressionante. Eles estavam lá no trabalho, lá na hora do trabalho, no laboratório, focar no trabalho. Não tinha conversa com o WhatsApp, não tinha nada. Eles botavam até o celular na gaveta. Quando era para trabalhar, era para trabalhar, né? Então, assim, foi impressionante ver isso para mim, porque como essas coisas acabam dispersando a gente no nosso dia a dia. A gente, quando vê, perde um tempo danado com outras coisas, quando a gente podia estar focado naquilo ali, né? Outra coisa que eu achei assim, incrível foi viver para estudar e para pesquisar. Eu não tinha que me preocupar com mais nada. Nada. Eu só precisava ir para o laboratório, lia, estudava, fazia minhas coisas. Não tinha que me preocupar como a gente se preocupa aqui
com assuntos administrativos, com ser professor, de dar aquela aula, de resolver N problemas que a gente tem dentro da UFC. Então, assim, é muito bom, né? Então, é por isso que lá eles, na época que eu estava lá, saía artigo publicado na Nature, e eu disse, nossa senhora, é uma outra realidade, né? A professora que era a gerente do laboratório lá, ela vivia só para aquilo, ela nem aula dava, ela só vivia para pesquisar e para produzir para a universidade, né? Então, assim, foi viver um sonho nesse aspecto. Outra coisa que eu aprendi é que a viver numa realidade onde dinheiro não era problema. Não era problema. O que eu quisesse, chegava na semana seguinte. Eu chegava na semana seguinte, não, no dia seguinte, né? Tinha uma listinha lá que você colocava, reagente tal acabou. Pedia lá, colocava na lista e esse material chegava. Então, se você precisasse de um material específico, como eu precisei comprar umas lentes, umas luzinhas para poder visualizar melhor, fazia o pedido, mandava o link, tinha uma pessoa lá que fazia as compras e o negócio chegava lá na sua mesa no outro dia, assim, 2 dias depois. Então, eu não tinha esse problema que a gente tem. É uma realidade completamente diferente. Aqui a gente tem que comprar, discutir preço, arranjar o dinheiro, né? Bem mais... Não tinha isso, né? E a gente só se preocupava com o que a gente tinha realmente para se preocupar. Né? Outra coisa era assim, recursos em editais, bolsas, programas de incentivo à pesquisa, consórcios interinstitucionais. Eram muitas oportunidades, muitas possibilidades. Eu cheguei a participar lá, eles fazem assim, por exemplo, eles têm um tema X que eles querem financiamento, que era osteoimuno. Então, eles falavam com o CNPq de lá, diziam, olha, a gente tem esse grupo de pesquisadores que trabalham nessa linha, vocês têm interesse de financiar a gente? Aí eles, selecione os projetos e mande para cá. Então, a gente fazia uma seleção interna, né, dentro da Alemanha. Eu fui participar de uma dessas, assim, eu tinha 10 minutos para apresentar o seu projeto. E tinha uma banca lá que fazia, dos 30 projetos que foram apresentados, 10 eram selecionados, aí fazia aquele projetão, submetia e via o dinheiro ia ser distribuído para esses projetos que iam ser selecionados. Então, você já fazia uma coisa assim, mais, sem ser tão no escuro, sabe? Você tinha um norte ali do que você iria fazer. Outra coisa que eu observei lá é que educação e pesquisa são muito valorizadas. A estrutura de trabalho que a gente tinha lá era incrível. Cada um tinha seu computador bacana, numa sala bacana. A universidade tinha tudo, sabe? Não faltava nada. E se faltasse, eles davam um jeito de dar esse jeito para poder as pessoas estarem num bom ambiente de trabalho, sabe? Legal. Então, era muito bacana. Outra coisa, nós temos 40 segundos, o Instagram vai nos derrubar. Ai, meu Deus. Os alunos de doutorado que eram remunerados, isso fazia diferença porque eles estavam lá, né? Eles recebiam para estar lá. E outra coisa, que trabalho é trabalho e lazer é lazer. Não tinha ninguém final de semana em laboratório, não. E se tinha sol, o povo ia-se embora. Porque o trabalho era na semana. Trabalhava e dava tudo ali. Final de semana era férias. Paula, muito obrigado. Foi ótimo conversar contigo, saber da tua trajetória, saber das tuas pesquisas. Mas o Instagram vai nos derrubar daqui a 5 segundos. Obrigada. Se cuida. Foi muito bom.